Eu sou o professor Dr. Fabiano Araújo, da disciplina de Dentística da Universidade Tuiuti do Paraná, e a aula de hoje é sobre a restauração de resina composta em dentes posteriores em classe 1. Classe 1 é aquela cavidade preparada na região de cicatrículas e fissuras na face oclusal de premolares e molares, região dos sulcos de dentes posteriores. E ao se deparar com uma lesão de cárie, como essa, por exemplo, você precisa ter em mente que é necessário fazer um diagnóstico da lesão através do exame clínico e do exame radiográfico. Ao exame clínico, é importante ressaltar sempre um bom campo de visão, com boa iluminação, sem sujeiras, e você tenha a maior possibilidade de observar todos os detalhes daquele dente. Mas não adianta observar apenas o dente em si. É necessário perceber que ele está envolvido em todo um conjunto. Ele participa de uma boca, essa boca faz parte de uma pessoa, e essa pessoa tem hábitos de higiene diferentes umas das outras, hábitos de alimentação, manutenção, são pessoas diferentes, então é necessário observar, como no caso em questão, que essa pessoa apresenta sulcos escurecidos em toda a sua região posterior. E esses sulcos não são cáries, são apenas pigmentos depositados nessas regiões. Observar isso e, como exame complementar, nós utilizamos o raio-x, exame radiográfico. Vocês podem perceber nessa radiografia que existem várias lesões de tamanhos diferentes, algumas muito pequenas, restritas apenas em esmalte, outras um pouco mais avançadas, atingindo esmalte e dentina, e algumas outras bem maiores, atingindo esmalte e dentina e chegando até a polpa. Então, de acordo com a extensão da lesão, é possível fazer apenas um monitoramento, um acompanhamento de rotina. É possível você fazer prevenção e monitoramento, orientar a pessoa para que alguma alteração está ocorrendo e ela possa fazer ela mesma uma modificação de hábitos e controle. E em casos mais graves, em que não é mais possível fazer prevenção e monitoramento, é necessário fazer a restauração. E é esse o tema da aula de hoje. Como já dizia o grande mestre Luiz Narciso Baratieri, na dúvida, institua medidas de promoção de saúde, espere de forma vigilante, acompanhe, observe o que está acontecendo e reavalie o paciente. Peça para ele retornar dentro de alguns meses, faça exames clínicos e radiográficos complementares e, se for necessário, você fará a intervenção. Por isso, temos que entender que existem indicações e limitações no caso de classe 1. As principais indicações, onde eu posso atuar de maneira correta, de maneira segura, é quando existem cavidades de tamanhos pequenos a médios, cavidades pequenas a médias, como nas imagens que vocês veem agora. Pequenas lesões que podem ser preparadas e é possível observar, como já foi descrito em aulas anteriores, que nós temos preparos reduzidos e bastante estrutura dental sadia. Essa estrutura dental sadia e o término todo em esmalte favorecem a manutenção tanto do dente quanto da restauração por um período muito longo em boca. Também devemos entender que os casos mais favoráveis para a utilização de resinas de uso direto são essas situações aqui, lesão cariosa de tamanho pequeno a médio e troca de restaurações deficientes também de tamanho pequeno a médio. Por quê? A estrutura dental vai continuar uma quantidade muito maior, vai ser bastante eficaz o procedimento restaurador. Outro fator também a ser levado em consideração é a estética.
Muitos pacientes não aceitam ter dentes com materiais restauradores escurecidos, e esse fator estético deve ser envolvido no seu planejamento, deve ser levado em consideração. Assim como a gente tem indicações, também devemos estar atentos para as contraindicações. Então, vamos ver quais são essas contraindicações. Dentes que apresentam pouca estrutura dental, dentes posteriores, têm pouco remanescente e acabam sendo realizadas restaurações muito amplas, muito grandes, muito largas. Essas resinas, com o passar do tempo, elas não resistem ao esforço mastigatório e, na maior parte das vezes, acabam trincando tanto o dente quanto a resina ou se decompondo. Elas não aguentam. Quanto mais para o setor posterior for feita a restauração, maior é a chance de essa resina não aguentar o ciclo mastigatório. Num período muito curto, ela se decompõe e se deteriora. Por que isso? Porque na maior parte das vezes existe ausência de esmalte nas margens. E nós sabemos que a adesão em esmalte é próxima de 100% de eficácia. Também devemos levar em conta que os contatos oclusais excessivos, a força mastigatória no setor posterior é muito grande, é muito maior do que no setor anterior. E também temos que sempre levar em conta a possibilidade ou não do uso de isolamento absoluto. Lembram? Absoluto é aquele isolamento feito com grampos, dique de borracha, fio dental e porta-dique, e aí você consegue ter um controle maior de situações assim que podem interferir na qualidade da restauração, como sangramento, presença de saliva, afastamento de tecidos moles. Dessa forma, é proposto um protocolo clínico para a classe 1. São procedimentos que vão ser executados em sequência para que possa ser obtido um resultado satisfatório ao final de todo esse protocolo, começando por anamnese e exames clínicos. Na anamnese, você deve obter todas as informações possíveis a respeito do paciente: idade, sexo, aonde mora, trabalha com o quê, qual o histórico odontológico dessa pessoa, se tem algum problema de saúde, pressão alta, diabetes, algum outro tipo de alteração que mereça registro. E os exames a serem feitos normalmente são os exames clínico, exame intraoral, exame radiográfico, pode ser solicitado um exame de fluxo salivar ou algum outro tipo de exame que seja necessário. Em seguida, nós vamos partir para a etapa da profilaxia. Na profilaxia, o procedimento básico é utilizar pedra-pomes com água misturadas dentro de um pote Dapen, faz uma pasta espessa, e com uma escova de Robson você leva essa pasta em contato com o dente, para remover o biofilme, a película adquirida sobre esse dente. Se você eventualmente utilizar alguma pasta profilática, é importante ressaltar que essa pasta profilática não deve conter óleo em sua composição, pois o óleo pode ficar depositado sobre a superfície dental e prejudicar, eventualmente, o condicionamento ácido do dente, prejudicando a penetração do ácido fosfórico na estrutura dental. Como as resinas são materiais que, esteticamente falando, são muito agradáveis, eles repõem, eles permitem reposicionar, reconstruir o dente com as cores normais, naturais, é muito importante você, antes de começar o procedimento, antes de colocar o isolamento absoluto, por exemplo, utilizando uma escala de cor, você selecionar qual é a tonalidade mais apropriada para utilizar no dente. Na foto da esquerda temos um exemplo de uma escala de cor de algum fabricante. Posiciona essa escala próxima ao dente e seleciona, verifica se ela vai ficar compatível.
Na foto da direita, utilizamos abaixo da restauração de amálgama, existe um incremento de resina. Você posiciona esse incremento sobre a superfície dental, fotopolimeriza, endurece essa resina, passa saliva e observa. Se a cor selecionada passar por natural, ok, está resolvido, você já escolheu qual resina, qual cor será utilizada. Mas se essa cor ficar um pouco mais clara ou um pouco mais escura, você seleciona um novo tom, posiciona novamente sobre a estrutura dental e repete o procedimento, até atingir a cor que fique mais natural, o mais invisível, o mais despercebido possível. Junto com a seleção de cor, será feita a seleção da resina composta. Qual será a resina a ser utilizada nessa restauração? Nessa foto temos um exemplo de vários tipos, várias marcas comerciais. E como vocês se lembram das aulas de materiais dentários, existem formulações de resinas para indicações diferentes. Constituição de cada uma é diferente para que possa ser, algumas são mais fluidas, outras são mais densas, elas podem ser aplicadas de formas diferentes. O que temos que ter em mente é que resinas mais saturadas reproduzem a camada de dentina, ou seja, a estrutura dental referente à dentina, ela tem mais matéria orgânica, mais colágeno, mais fibras, mais proteínas, água, e com isso a estrutura referente à dentina é mais saturada, menos translúcida, a luz não passa com tanta facilidade nessa região. Por outro lado, quando falamos de resinas referentes ao esmalte, precisamos trabalhar com resinas mais translúcidas, mais claras, porque o esmalte dental ele é basicamente mineral, composto quase que exclusivamente por hidroxiapatita. O esmalte é o tecido mais duro do corpo humano e permite a passagem de luz com muita facilidade. Então, ao pensar em restaurar um dente, se a lesão for limitada ao esmalte, resinas mais translúcidas, mais claras. Porém, se a cavidade atingir uma região mais profunda, é necessário recompor a coloração referente à dentina com um tipo de resina mais saturada e a parte de esmalte com um tipo de resina mais translúcida, mais clara. A etapa seguinte seria a decisão de anestesiar ou não um paciente. É necessário anestesiar, muitas vezes, para que possa ser feito o isolamento absoluto com a colocação de grampos, a remoção de uma lesão cariosa, a remoção de uma restauração já existente que está deficiente, e em muitos casos você consegue resolver os problemas também sem ser necessária anestesia, dependendo do limiar de dor, quanto o paciente tolera que possa ser trabalhado no dente sem que aquilo o incomode. E essa é uma decisão que cabe ao profissional e cabe ao dentista, ao paciente também dar a sua opinião. O isolamento absoluto aparece como próxima etapa e já foi visto em aulas passadas que ele consiste na colocação do dique de borracha, de um grampo para segurar esse dique, de um arco para esticar também a borracha e fio dental. Isso permite um bom isolamento, eliminando a presença de saliva e sangue e também protegendo tanto o paciente quanto o profissional da contaminação e, eventualmente, algum objeto, algum resíduo que possa cair em direção à garganta do paciente não atingirá essa região pela presença da barreira física do isolamento com dique de borracha. A partir de agora, pensaremos em preparo cavitário. O paciente já está preparado, eventualmente anestesiado e com isolamento colocado. Agora, a parte do preparo cavitário. O objetivo do preparo é remover lesão cariosa, preservando estrutura dental sadia e restringindo a área apenas à lesão cariosa.
Também já foi mostrado em aulas passadas que nós devemos, sempre que possível, preservar as áreas de reforço da estrutura dental. Quais são elas? Nós temos a crista marginal, que une a cúspide vestibular à cúspide lingual. Temos a ponte de esmalte, que une uma cúspide lingual até a cúspide vestibular na sua diagonal. Temos as vertentes lisas e triturantes dos dentes, das cúspides, e a união dessas vertentes formam arestas. Então lembre-se, sempre que for fazer um preparo, colocando broca ou algum outro tipo de instrumento na estrutura dental, preserve crista marginal, ponte de esmalte, vertente e aresta. Se não for possível, você vai englobar essa região, mas o seu pensamento sempre deve ser o mais conservador possível. A remoção, como foi comentado, pode ser feita com um instrumento cortante manual, foto da direita, ou um instrumento cortante rotatório, foto da esquerda. Apenas para relembrar, nós temos pontas diamantadas esféricas, 10-11, 10-12, 10-14, 10-16. Elas são esféricas, portanto são redondas na sua ponta, e a 10-11 é a menor ponta esférica, 10-16 é um tamanho grande. O mesmo acontece com as brocas esféricas de baixa rotação, são aquelas montadas num contraângulo com micromotor. Elas têm lâminas nas suas pontas, são brocas do tipo carbide, e também recebem números 1, 2, 3, 4 e 6, sendo o número 1 o menor diâmetro e o número 6 o maior diâmetro. Em que momentos usamos brocas pequenas e grandes? Lembre-se sempre, se a lesão for pequena, use uma broca pequena. Se a lesão for grande, use uma broca grande. O tamanho da lesão vai ser compatível com o tamanho da sua ponta diamantada, com o tamanho da sua broca esférica. O número 3 podemos escolher também utilizarmos curetas, como aparece um exemplo na esquerda da sua foto, e elas também recebem números 5, 17, 18, esses são os números mais comuns de curetas utilizadas. Elas também seguem o mesmo princípio, uma é pequena, a outra é média, a outra é maior. À medida que é feito o preparo, você pode ir avançando em profundidade, caso seja necessário. Então é muito importante que seja bem executada a proteção do complexo dentino pulpar. Cabe ressaltar que esse é o tema de uma aula seguinte que vocês terão, mas num desenho esquemático nós podemos ter lesões superficiais, aquelas que normalmente estão restritas ao esmalte, eventualmente a número 2 temos lesões que são rasas, algumas que são médias, que já começam a atingir esmalte e dentina, outras ditas profundas, que já chegam um pouco mais abaixo na região dentinária, e temos aquelas chamadas muito profundas. São normalmente aquelas lesões que estão coladas à polpa, mas ainda não atingiram fisicamente essa região. E você, ao observar clinicamente, percebe um aspecto translúcido, com uma certa tonalidade rosa, quase chegando na polpa, mas ainda não existe o contato direto. Normalmente, a maior parte das proteções pulpares nos procedimentos hoje em dia são realizadas com a aplicação do condicionamento ácido e do sistema adesivo. Nessa foto, podemos observar um dente que foi preparado, uma classe 1 também, e a aplicação do ácido fosfórico a 37% sempre se iniciará pelo esmalte. Você aplica o ácido fosfórico sobre o esmalte, contornando o preparo cavitário, e em seguida você coloca o ácido no interior da cavidade, na região da dentina.
E nesse momento é importante marcar 15 segundos de contato do ácido forte com a dentina. Por que isso? Os estudos científicos mostram que o ácido tira muito mineral rapidamente. E se passar de 15 segundos, a estrutura dental vai ficar, a estrutura da dentina, perdão, vai ficar mais enfraquecida. Ela perdeu mineral, sofreu desmineralização, fica com fibras colágenas mais frágeis e, ao mesmo tempo, abre muito a embocadura dos túbulos dentinários. E dentro desses túbulos nós temos líquido intratubular. Se você abrir muito o túbulo, há uma saída exagerada de líquido dentro desse tecido e, consequentemente, a sua adesão vai ser prejudicada por essa umidade excessiva. Então, definimos um protocolo. 15 segundos de contato do ácido com a dentina e até 30 segundos de contato do ácido com o esmalte. Em seguida, nós faremos a lavagem. Você vai lavar com a sua seringa tríplice que está no equipamento, você vai lavar esse ácido de 30 segundos até 1 minuto para tirar todos os resíduos, os componentes que podem prejudicar a adesão. E em seguida vamos ter que remover o excesso de água. Como é feito isso? Normalmente é colocada uma bolinha de algodão dentro da cavidade molhada ou então um papel absorvente dentro da cavidade molhada e um leve jato de ar é aplicado na região. Se você deixar a cavidade encharcada, muito molhada, é como vamos fazer uma comparação utilizando a foto que vocês estão vendo. Muito molhada no seu lado esquerdo, não vai ter penetração eficaz do adesivo. Por outro lado, se a dentina estiver muito seca, como aqui na foto do seu lado direito, muito seca, sem nenhuma umidade, a penetração do sistema adesivo também vai ser muito dificultada. Então, o ideal é um meio termo, chamado dentina úmida. Ela existe uma certa um resíduo de água, de umidade, mas ela não está nem ensopada como a esquerda, nem ressecada como a direita. Com o passar do tempo, vocês vão praticando na sua clínica diária e vocês conseguem mais facilmente visualizar essa situação de dentina úmida. Retomando então, foi feito o condicionamento ácido, 30 segundos esmalte, 15 em dentina. Em seguida foi feita a lavagem por 30 segundos a 1 minuto para remover qualquer resíduo do ácido fosfórico. Foi colocada uma bolinha de algodão, feito um leve jato de ar e agora nós vamos aplicar o sistema adesivo. Na foto à esquerda temos um pincel descartável do tipo microbrush que já foi umedecido com o sistema adesivo. Na foto da direita, ao término da aplicação do sistema adesivo, é essa visão que vocês devem ter do preparo já condicionado e adesivado. Cabe ressaltar que a maioria dos fabricantes indica a aplicação de 2 a 3 camadas de adesivo. Vocês devem sempre ler a bula e ver o que o fabricante determina. Normalmente, vocês vão aplicar esse adesivo e vão friccionar, movimentar de forma vigorosa. Não é para esfregar com muita força, é apenas pressionar sobre a superfície e movimentar durante cerca de 10 segundos para que haja a evaporação do solvente presente no adesivo, que ele é prejudicial ao longo do tempo, e também para que ocorra uma penetração do sistema adesivo dentro dos túbulos dentinários, como podemos ver nesta microscopia, nessa foto de microscópio, com um aumento de 1.500 vezes. Esses prolongamentos resinosos, eles são a representação exata de como o sistema adesivo penetra dentro do túbulo dentinário, protegendo a polpa, evitando que outros micro-organismos, bactérias ocupem esse espaço e também propiciando uma base ótima para a inserção da etapa seguinte, que é a colocação da resina sobre o sistema adesivo já fotopolimerizado.
Por falar em fotopolimerização, nós utilizamos aparelhos chamados fotoativadores, que são unidades convencionais que utilizam lâmpadas ou LEDs de alta potência com uma intensidade de emissão de luz de no mínimo 600 a 800 miliwatts por centímetro quadrado. Essa quantidade, 600 a 800 miliwatts por centímetro quadrado, é uma quantidade suficientemente boa, eficaz, e acima disso você tem um ganho também de polimerização de resina. Menos que isso já começa a ficar um pouco temerário, um pouco arriscado a qualidade final da sua fotopolimerização. Fotopolimerização, apenas para recordar, é a ativação daquela reação de polimerização da resina composta através da sua exposição a uma luz visível azul. E é um procedimento muito importante, pois é ele que vai definir as propriedades das resinas compostas, que são dureza, resistência ao desgaste e aos esforços mastigatórios, o grau de conversão, quantos monômeros se encadeiam e polimerizam, viram uma cadeia polimérica, bem como a profundidade de penetração da luz dentro da massa da resina e a contração de polimerização resultante disso. Abrindo um parênteses, a contração de polimerização, praticamente todas as resinas compostas fotopolimerizáveis contraem, mas algumas contraem muito pouco e outras contraem muito. Qual é o indicado? Você colocar pequenos incrementos, tocando no menor número de paredes possível, para que não ocorra uma grande contração de polimerização, uma competição entre a resina contrair e ela eventualmente se descolar da parede do preparo cavitário. Se isso acontecer, ocorre a penetração de bactérias, micro-organismos, que é chamada de microinfiltração, podendo causar sensibilidade, cárie secundária, dor pós-operatória ou, eventualmente, uma trinca da estrutura dental. Se ela estiver muito fragilizada e tiver uma grande contração de polimerização, a resina promove um arrancamento, uma trinca, eventualmente, do esmalte, como exemplo, e isso é prejudicial à longevidade da sua restauração. Próximo passo é a inserção da resina, e para isso precisamos selecionar instrumentos adequados. Na lista de materiais de vocês existem várias resinas com aspectos e formatos e características diferentes. Cada uma delas é indicado para uma situação específica. Temos alguns com a forma de calcadores, que servem para condensar a massa da resina dentro da cavidade. Temos outras com formas de lâminas ou de espátulas finas e delgadas que permitem fazer uma anatomia mais delicada também. Cada tipo de instrumento tem uma indicação específica. O importante é que vocês, sempre que removerem a resina de dentro do tubo, como na foto estão vendo, fechem imediatamente essa resina, assim como o adesivo utilizado, pois ambos, resina e adesivo, são fotoativados, são fotopolimerizáveis. Se a resina ficar aberta, se o adesivo ficar aberto, ocorre a inserção da luz natural, da luz visível dentro dos potes, e isso prejudica, você vai perder material com muita velocidade, vai ter um gasto desnecessário financeiramente falando. Então, sempre que abrir uma resina, tampe, sempre que abrir um adesivo, tampe imediatamente. Muitos profissionais dizem que a resina é maravilhosa, e é mesmo, mas as imagens que vocês estão vendo aí são de casos que foram mal realizados, mal confeccionados. É possível observar a presença de bolha, a presença de trinca, de fratura de material, de alteração de cor, infiltração de margem, enfim, vários problemas. E aí vocês me perguntam: professor, mas eu consigo fazer, é possível fazer restaurações bonitas? Você consegue fazer boas restaurações? Sim, observe,
É possível. Basta você conhecer o material que está utilizando, no caso a resina, suas características e propriedades físicas, a cor que esse material oferece para você e também a anatomia de cada dente posterior a ser restaurado. Nesse exemplo que estão vendo, temos 4 incisivos chamados sisos, terceiros molares, perdão, 4 molares, 4 sisos extraídos do mesmo paciente e quando observados numa visão oblíqua, é possível perceber que eles são muito parecidos, mas nenhum é idêntico ao outro. Parecidos, porém, cada um com a sua familiaridade, com a sua delicadeza, a sua sutileza. Muitos profissionais, é uma brincadeira o que eu vou falar, mas não deixa de ser verdade, muitos profissionais acham que o dente posterior ele é uma mesa com um risco no meio. Por quê? Porque fazem restaurações muito planas, e isso não é a nossa realidade na natureza. Então, quando forem restaurar, lembre-se que temos sulcos, arestas, vertentes com inclinações e curvaturas diferenciadas. Retomando aqui, então, nesse caso que servirá de exemplo para a demonstração, fazendo condicionamento ácido, já foi feito isolamento absoluto, já foi feita a anestesia, já foi feita a seleção inicial da cor, já foi feita a remoção do tecido cariado com aquelas brocas e pontas diamantadas citadas anteriormente, já foi feita então toda essa etapa prévia de limpeza da cavidade, acabamento das paredes, das margens de esmalte, e agora estamos com o condicionamento novamente. Lembrando que condicionamento ele começa pelas bordas do esmalte e em seguida condicionamos a dentina. 15 segundos condicionando dentina, 30 segundos o condicionamento total no esmalte, lava-se por 30 segundos a 1 minuto, protege com uma bola de algodão, leve jato de ar, a dentina estará úmida. E a partir desse momento vai ser feita a aplicação novamente, um pincel descartável do tipo microbrush, com o sistema adesivo aplicado sobre a estrutura dental, friccionando movimentos vigorosos 10 segundos. Quantas etapas forem necessárias, repete-se esse procedimento e depois ocorre a fotopolimerização. Então estamos nesse estágio agora. Vamos partir para a inserção da resina. A resina será feita através da técnica chamada incremental, que consiste em inserir uma pequena quantidade de resina na cavidade, no máximo 2 milímetros de espessura. Cada vez que você coloca, posiciona esses 2 milímetros de espessura de resina na cavidade e fotopolimeriza em seguida. A orientação clínica é essa: colocar um incremento, 2 milímetros de resina, acomode bem, lembrando que nas cavidades de classe 1 nós temos as paredes circundantes, que são a vestibular, a lingual, a mesial e a distal, e temos uma parede de fundo, nesse caso é a pulpar. Se você tem uma orientação para que a colocação seja tocando no menor número de paredes possível. Então, se tocar em uma parede circundante e uma parede de fundo, está ótimo, é isso que nós precisamos. Em seguida, você fotopolimeriza cada incremento por 20 segundos, seguindo a técnica incremental até a finalização da sua restauração, que já veremos em seguida um exemplo clínico. E ao terminar a restauração, é importante complementar a fotopolimerização por mais 40 segundos por face livre. Se você realizou uma restauração na face oclusal, ao término da sua restauração, posicione o aparelho fotopolimerizador por lingual desse dente, acione por 40 segundos, terminou, posicione novamente o aparelho fotoativador na região vestibular e acione e polimerize por mais 40 segundos. Agindo dessa maneira, nós temos a maior conversão possível de monômeros em polímeros, ou seja, a gente tem
uma eficácia aumentada, uma melhor qualidade da restauração vai ser alcançada. E isso, em termos clínicos, melhora muito a duração e a longevidade, a manutenção da restauração em boca por anos, por décadas. Nesse exemplo que vai ser apresentado agora, temos a técnica chamada incremental. Cada cúspide vai ser reconstruída individualmente. Ela é reconstruída, fotopolimerizada, mais um incremento colocado e assim sucessivamente. Então podemos ver aqui, o incremento número 1 foi colocado na cúspide disto-lingual, fotopolimerizada. O segundo incremento foi colocado na cúspide disto-vestibular. Seguindo, temos o terceiro incremento colocado na cúspide médio-vestibular, o quarto incremento colocado reproduzindo a cúspide mésio-vestibular e o último incremento colocado para reconstruir a cúspide mésio-lingual. Ao término dessa sequência restauradora, nós temos esse aspecto bastante natural. Uma vez terminada, concluída a sua restauração, é feita então a remoção do grampo com uma pinça porta-grampo, a remoção do isolamento absoluto e é feita a checagem da oclusão. Você verifica se o encaixe da oclusão está bem feito. Caso seja necessário, algum pequeno ajuste, algum pequeno desgaste para que a arcada superior engrene com a arcada inferior, isso é efetuado e o seu procedimento é considerado então terminado. Esse paciente deve retornar ao seu consultório regularmente, a cada 6 meses em média, e você avalia se a manutenção está boa, se a higiene está boa, se a prevenção está sendo bem feita. Uma vez concluída essa etapa, o paciente é liberado. Casos que o paciente tenha um desafio cariogênico maior ou uma má higienização, uma presença de cálculos, de manchas muito acentuada, você pode diminuir a frequência do distanciamento, pode fazer visitas mais curtas ao seu consultório. Então, essa etapa, sequência operatória de resinas compostas em dentes posteriores, restaurações do tipo classe 1, que acontece na oclusal de pré-molares e molares, foi passado do início ao fim sequencialmente. Vocês, junto com essa aula, terão uma demonstração clínica, uma filmagem, uma demonstração de como proceder todos os tempos necessários às etapas operatórias. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado, me coloco à disposição, aí vocês têm o meu Instagram, caso necessário para comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, relembrando que é muito importante para a compreensão revisar as aulas anteriores e você pode evoluir se compreender bem toda a base, certo? Eu espero então que todos estejam bem, que todos estejam nas suas casas com bastante segurança e a partir da próxima aula, da próxima semana, nos encontraremos novamente com um novo tema. Estou sempre à disposição. Um forte abraço a todos, meu muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.